Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou evangelista Eugênio César, congrego na Adebras, Osasco, Jardim Jussara. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Dirceu Mendes. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal. Aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas notificações. E não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante para nós. O tema da mensagem de hoje é sobre parabenizar os dias da mãe. Sobre os dias da mãe, parabenizando assim todas as mães do mundo em toda época, tá? E é o serviço prestado e toda a geração, todas as pessoas que passaram neste mundo, neste planeta, saiu do ventre de uma mãe. Todos, homens, mulheres, gigantes, anãos, todos saíram de dentro de um ventre, de uma mãe. E muito bem. E sabemos que o Dia das Mães é todos os dias, né? Todos os dias elas merecem ser parabenizadas. Muito bem. E nessa mensagem, nós vamos ver a sabedoria que Deus livrou, usou uma mãe e livrou o seu filho da morte. Que sabedoria, o ato dela, o gesto dela, como que ela se impôs e salvou seu filho. Muito bem. Está em 1 Reis, né? Capítulo 3, versículo 16 até o 16 em diante. Né? Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: "Ó majestade, esta mulher, eu e esta mulher moramos em uma casa. E tive um filho morando com ela naquela casa." Muito bem. Vamos por parte. Duas mulheres eram prostitutas, não é? Alugaram um quarto lá juntos e moravam juntas. E elas se engravidaram. E ela morando junto. Antes, deixa eu dar uma cortadinha aqui. Eu esqueci de falar. Às vezes, quando eu tenho um problema no ouvido, eu uso aparelho, né? Eu uso aparelho de audição, então ele me incomoda muito, ele fica me incomodando, então por isso que eu fico arrumando ele no ouvido e ele me incomoda muito, tá? Esse é o problema de eu ficar toda hora coçando os ouvidos, né? Muito bem. Então essas duas mulheres
prostituta, moravam juntos e elas se engravidaram. Olha o relato dessa mulher que chega e fala: nós moramos juntos. No versículo 18, diz assim: e sucedeu, quer dizer, ela ganhou um filho, né? Ela ganhou um filho, e sucedeu que no terceiro dia, 2 dias depois, no terceiro dia do meu parto, dizendo ela, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, só eu e ela, dizia a mulher que ganhou um bebê. E o rei Salomão, ouvindo atentamente a queixa desta mulher. O rei Salomão era a primeira causa, como rei, que estava sendo julgado. O pai dele tinha acabado de morrer e ele estava ali como o iniciante, né, no reino, e é o primeiro julgamento que ele iria fazer. E um assunto muito difícil. E a mulher chegando, depois de 3 dias, ela dizendo, né, ela também ganhou um filho. Olha, uma noite, ela rolou sem querer sobre o seu filho e o sufocou. O menino morreu afogado, morreu sufocado. Então, ela levantou-se durante a noite, enquanto eu dormia, e ela pegou o meu filho e colocou na cama dela. Depois colocou o menino morto nos meus braços. E levantando eu pela manhã, para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas eu, prestando atenção, eu atenta, né? Ela dizendo, pela manhã, para ele, eu prestei atenção no menino, eis que não era o meu filho que eu havia tido. Eu percebi que o menino foi trocado. Então, olha bem, a outra mulher disse: isso não é verdade, pelo contrário, meu filho é o que está vivo, e o seu é o que está morto. E a primeira mulher respondeu: não, não é assim, a criança morta é a sua, e a viva é a minha criança. E foi assim que discutiram na frente do rei Salomão. Então o rei Salomão disse: cada uma de vocês diz que a criança viva é a sua e que a morta é da outra. Então mandou o rei, né, buscar uma espada. Traz uma espada. E quando trouxeram a espada, disse o rei: corte a criança viva pelo meio. Dê a metade para uma mulher e a metade para outra. Agora que você vai ver a atitude da mãe verdadeira. E se impôs, vendo que o seu filho ia morrer. Uma das duas ali era a mãe verdadeira. Uma criança não nasce de 2 mulheres. Somente uma tinha gerado a criança que estava ali viva.
Mas a mãe verdadeira, a mãe do menino, com o coração cheio de amor, com os olhos cheios de lágrimas, pelo filho disse: por favor, majestade, por favor, meu senhor, eu rogo, não mate o meu filho, entregue o filho inteiro para ela, entregue meu filho inteiro para ela, mas não mate o meu filho. Mas a outra disse: cabe, mate-o, corta em 2 pedaços, assim será, não será nem para mim e nem para ela. Corta a criança, mata esse menino. E veja que Salomão, louvado seja Deus, homem de Deus, que buscou sabedoria a Deus. Há pouco tempo Deus tinha revelado, queria dar sabedoria a ele para julgar todo Israel. Então o rei disse: parem, não matem essa criança, pare com essa espada, não mate essa criança, entregue esse menino para esta mãe, porque esta é a mãe verdadeira, louvado seja Deus. É esta mãe, com os olhos cheios de lágrimas, que é a mãe verdadeira do menino. Entregue para ela, louvado seja Deus. Mas veja, o amor de mãe, o amor verdadeiro, se impôs para que não perdesse o seu filho. Que inteligência, que inspiração divina, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, eu queria aproveitar nessa oportunidade para também agradecer a Deus pela mãe que Ele me deu, pela mãe, pela mulher que Ele emprestou para ser a minha mãe. Salvou eu da morte, salvou eu completamente da morte do inferno. Deus a usou com muita sabedoria. E isso ocorreu quando eu tinha 20 anos de idade. Eu quero contar esse testemunho, que a minha mãe me salvou. A minha mãe, o nome dela é Vicentina, era, né? Vicentina César. Ela teve 21 filhos. E eu sou o filho 20º, o penúltimo filho, que se chamava o filho problema, que era um filho problemático. E ela, com muito amor, me ensinava com muita paciência, com muita sabedoria. E eu era muito atento às palavras da minha mãe. E quando meu pai morreu, em 66, no ano de 66, mudamos para São Paulo, aqui em Osasco, não é? Morava em Tietê, onde eu nasci, na cidade de Tietê, não é? E mudamos para Osasco após a morte da minha mãe, dia 13 de fevereiro de 1977. 67. E vejam que quando cheguei aqui, comecei a trabalhar, mecânico, não é? Tinha 19 anos de idade, comecei a trabalhar, arrumar minha vida. E vejam que eu perdi o trabalho, fiquei desempregado. Fiquei desempregado por
mais ou menos um ano desempregado, não conhecia a cidade, não conhecia Osasco, não conhecia Carapicuíba, não conhecia São Paulo, não conhecia Júlio Prestes, não conhecia Lapa, não conhecia nada. Nada, 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 nada. E ficou difícil para mim procurar serviço. E eu, com aquela dificuldade, pouca condição na época, né? Transporte, né? E vejam que um ano desempregado, não tinha mais roupa, não tinha, andava com chinelo de dedo, amarrado com arame, né? Quando eu chegava em casa, que eu ia comer, como eu tinha alguns irmãos meus, irmãs, né? Que era problema, né? Problema sério. E eu ia comer, todo mundo estava comendo, cada vez que eu ia comer, ela tirava o prato de comida da minha mão e falava que vagabundo lá não ia comer. A minha mãe tinha que esconder um prato, uma marmita com comida, num forro, pedia para alguém colocar escondido no forro, onde passava rato, barata, a marmita ficava lá escondidinha. A minha mãe falava para mim, olha, nenê, sua comida está lá no forro. Aí quando essa irmã minha, ela saía para trabalhar, aí eu ia lá, pegava minha comida e comia. Veja que situação difícil. Eu estava desgostoso, não tinha roupa, eu ia procurar serviço de mecânica, não achava, porque a pessoa via meu estado. Eu usava um paletó assim e não tinha camisa por baixo. Uma situação muito difícil. E a minha mãe dava todo o apoio para mim. E quando foi um determinado dia, eu cheguei para minha mãe, muito triste. Minha mãe observando minha situação. Ela toda a vida foi uma mãe muito atenta a todos os filhos. E eu cheguei para ela e disse, olha mãe, eu quero falar uma coisa para a senhora e não quero que a senhora fique triste. A senhora está vendo a minha vida, a minha situação, como que está, e eu não quero mais viver. Hoje vai ser o último dia da minha vida. Eu vou se matar. Não quero mais viver. Eu completamente derrotado, cabisbaixo, né? A minha mãe olhou para mim, não disse uma palavra, ficou cabisbaixo, pensativo. Então eu disse, não fica triste. Quantos filhos a senhora teve? Ela falou, tive 21. Eu falei, então, só conta com 20 de agora em diante, não conta mais comigo não, porque eu toda a vida fui um fracasso, eu não quero mais viver, tá? Olha a situação minha, roupa, não tenho comida, não tenho nada, tudo. Mas não fica triste não, tá? A senhora continua com os outros filhos da senhora. E aí ela pegou e disse, não estou triste porque você vai morrer. Não é isso. Por que então você está triste com essa cara? Triste, não fica triste não. Ela falou assim, eu estou triste porque hoje eu descobri que fui enganada. Enganada. Eu falei, mas como a senhora foi enganada? Quem enganou a senhora? E ela disse, foi a Noca. Noca era o nome, não é esse o nome, mas devia ser apelido, né? Da parteira que fez o parto dela quando eu nasci. A Noca me enganou. Eu falei, mas como que ela enganou a senhora? E hoje que a senhora está descobrindo isso? Ela me enganou, porque quando você nasceu, assim que você nasceu,
que ela deu uns tapinhas em você e você começou a chorar. E ela chamou, falou, olha, Tina, né? O nome da minha mãe é Vicentina, mas todos chamavam ela de Tina. Olha, Tina, você ganhou um menino homem. Oi, que belezinha. Olha como ele é zoiudinho. Olha, parecendo um sapo, né? Olha, Tina. E vejam que a minha mãe falou. Ela falou assim, olha, eu nunca fui enganada por ninguém. Hoje que eu descobri que eu fui enganada. Eu falei, mas como que a senhora foi enganada? Eu fui enganada pela parteira, pela Noca. A Noca me enganou. Mas o que ela fez para a senhora? Que a senhora foi enganada. Quando você nasceu, ela falou, olha, Tina, nasceu um homem. Ela disse que você era um homem. E eu acreditei nela. Ela falou, olha, nasceu um homem, um menino homem, um macho. E eu pensei que você era homem. Eu falei, mas eu sou homem. Eu falei, você não é homem, você é um covarde. Você é um covarde. Eu falei, mãe, mas por que eu sou um covarde? Você, além de ser um covarde, é um vagabundo ainda por cima. Você é um vagabundo por cima. Olha aí, por causa que você não encontra oficina mecânica para trabalhar. Você quer se matar. Se você quisesse trabalhar, seu vagabundo, você ia trabalhar de servente de pedreiro, você ia varrer rua, você ia trabalhar de cobrador. Tá cheio de serviço aí, mas você é um vagabundo, não quer trabalhar. Se matar é mais fácil para você. Se matar é coisa de vagabundo, é coisa de covarde. Eu criei 21 filhos. Agora se jogue na minha cara. Qual foi o dia que eu deixei faltar o pão na sua boca? Aí eu falei, não, o senhor nunca deixou isso. Então, e você tem profissão, você sabe ler, você sabe escrever, você sabe trabalhar. Então você agora, que você ouviu o que ele fala, agora você pode se matar, seu vagabundo. Isso é coisa de covarde. Foi essas palavras que ela me disse. E eu falei, mas espera um pouquinho. Já está nervosa. Ela até estou nervosa assim. Eu nem tão nervosa, mas estou desapontado. Estou desapontado com você e Canoca que me enganou. Aí eu falei assim, mas espera um pouquinho. A gente não pode nem brincar da senhora, que a senhora leva tudo a sério. Não é brincadeira, você acha que eu vou te matar? Imagina, né? Tanto é que eu estou aqui até hoje. Até hoje, eu tenho vergonha do que aconteceu. Até hoje eu falei, puxa vida. Ela falou, vai aí, tá cheio de lugar procurando servente pedreiro aí. Vai aí, vai varrer rua, vai trabalhar, mas vai ganhar dinheiro com honestidade. Vai ganhar dinheiro com honestidade, trabalhando com o suor do seu rosto. No outro dia, eu comecei a trabalhar de servente de pedreiro. E graças a Deus, eu consegui levantar-se na vida. E Deus abençoou a minha vida. E Deus abençoou a minha mãe. Essa lição que ela me deu de vida, que eu não conseguia ver nada. A única coisa que eu conseguia ver era uma oficina mecânica para poder trabalhar. Eu não conseguia ver placa de outros trabalhos, outras funções. E veja que Deus usou a minha mãe poderosamente para dar essa esfregada na minha cara, para dar essa esfregada que até hoje eu sinto vergonha, até hoje o meu rosto queima de vergonha daquela situação que eu passei.
Mas isso foi um aprendizado. Ela me ensinou como é que vive na dificuldade, na adversidade. Ela disse ainda, quando você era criança, aquele monte de criança, aquele monte de sobrinhos, aquele monte de tudo, cuidado por ela. Ela era lavadeira no interior, tinha que depender de uma família ou outra, lavando roupa. E veja aquele monte de boca para comer. Ela ia na feira, não para comprar nada, mas ia catar resto de fruta ali debaixo da feira, debaixo daquelas carroças da feira. Tomate, aquele monte de coisa que estava jogado. E ela trazia para cuidar dos seus filhos, que hoje estão todos criados, todos bem de vida. Essa foi a minha mãe, que nos ensinou a pôr um pão honesto, pão ganhado com o próprio suor. Nunca como um pão roubado, meu filho. Nunca põe na boca um pão roubado. Mas trabalhe, que Deus vai te honrar. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus me honrou. Deus honrou a minha mãe. Deus honrou a todos os meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo os meus sobrinhos todos abençoados. Meus irmãos criaram todos os seus filhos. Eu criei todos os meus filhos. Louvado seja Deus. Debaixo da bênção de Deus, debaixo da misericórdia do Todo-Poderoso, que usou poderosamente a minha mãe para falar uma verdade. Ela não passou a mão na minha cabeça. Ah, meu filho, coitadinho, não faça isso não. Ela falou, vai, faça, porque você é um covarde. Vai se matar, seu vagabundo, covarde. Isso é coisa de covarde, tem medo de enfrentar a realidade, tem medo de enfrentar a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, ela mostrou o poder de Deus, como que Deus reage, como que Deus atua, como que Deus dá sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Domingo é dia das mães. Todos vocês que têm mãe viva, honre a tua mãe. Orem por sua mãe. Abençoe para que você seja um filho abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Veja essa mulher. Oh, Senhor. Ela ia perdendo o filho. Oh, não dá o filho inteiro para ela, Senhor. Majestade, entrega meu filho inteiro para ela, mas não mate meu filho. Veja o que é. Vai, se mate, seu vagabundo. Se mate. Eu nunca deixei faltar pão na tua boca. Nunca deixei faltar nada para você, mesmo não tendo profissão, mesmo tendo um monte de filho, nunca deixei nenhum filho passar fome, porque Deus nunca permitiu isso. E vejam, louvado seja o nome do Senhor. Essa era a minha mãe. Essa foi a minha mãe. Essa foi a minha mãe que quando foi para ela morrer, que eu que ganhei ela para Jesus, todos os meus irmãos, quando foi para ela morrer, que o médico falou, olha, podem despedirem dela, que ela vai partir. E quando todos os meus irmãos o despediram, eu fui o último, eu e a minha irmã também, que chamava Maria, né? E foi eu e ela o último ali a despedir dela. E ela estava lúcida, né? Bem alegre, feliz.
né? Então, eu conversando, olha, mãe, eu quero agradecer a Deus por Ele ter emprestado a senhora para ser a minha mãe e ensinar eu andar nessa terra de Deus, nesse mundo do Senhor, nesse mundo entre os seres humanos. A senhora me ensinou como ser um homem de verdade. E nós vemos, irmão, louvado seja Deus. E eu falei para ela ainda, falei, olha, as trombetas do céu já estão acionando, porque a senhora já está entrando, já vai entrar nos portais eternos da glória de Deus. Porque a senhora aceitou Jesus como seu Salvador. Porque a senhora é batizada conforme Jesus lhe disse. Quem crer e for batizado será salvo. A senhora fez tudo isso, cumpriu o seu dever. Descanse em paz e que Deus continue abençoando a todos. E nós vemos, louvado seja Deus, essa foi a minha mãe. E o nome dela é Vicentina César. Vicentina César morreu com 87 anos. Não morreu não, mas passou para o Senhor. Com 87 anos, no mesmo ano que morreu o Ayrton Senna, no ano de 1994, dia 13 de setembro de 1994. 13 de setembro era o dia do aniversário do meu pai, não é? O dia que ele fazia aniversário foi o dia que ela morreu. Que Deus abençoe a todos. Feliz Dia das Mães para todas as mães do universo. Que Deus continue abençoando a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.